eu quero falar a respeito de andarmos por fé e não por vista. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Eu gosto que ali na sua Bíblia vai estar entre parênteses ainda. Sabe, essa afirmação. Porque andamos por fé e não por vista. E eu sei que muita gente pensa que anda por fé, porque acha que o simples fato de acreditar em Deus já faz com que a sua fé seja operante. Não, acreditar em Deus, a Bíblia afirma que se você acredita em Deus, isso é uma coisa boa. Até o diabo acredita. Então acreditar em Deus é um bom fundamento para se construir uma fé. Ouviu o que eu acabei de falar? Não confunda acreditar em Deus e entregar tudo a Ele, agora Ele se vira e você pode viver como quiser. Não. Acreditar em Deus é a base da minha crença que faz com que eu tenha o conhecimento da necessidade de agora eu me relacionar com esse Deus. E na minha relação com Ele é que as coisas vão acontecer dele para comigo. Porque tudo que Deus faz para com você está fundamentado na sua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Com fé, tudo é possível ao... Rapaz, não tomaram todinho não. Tudo é possível ao... Olha a diferença. Sem fé, você não agrada a Deus. Com fé, tudo é possível. É algo muito distante uma coisa da outra. Em muitas circunstâncias das nossas vidas, em muitas circunstâncias, nós não temos fé. E porque não temos fé naquela circunstância, não conseguimos conectar a nossa necessidade ao poder de Deus que pode suprir a nossa necessidade. Deus pode tudo, mas você sem fé não acessa esse poder dele a seu favor. E a nossa fé, ela é algo muito sensível ao que vemos, ao que ouvimos. Você pode, a palavra de Deus vem pelo ouvir. Perdão. A fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. A incredulidade vem por ouvir o que não é de Deus. Quando você tem uma revelação, que é algo que Deus lhe dá, isso gera fé no seu coração. Assim como você tem uma revelação que não provém de Deus, pode gerar incredulidade no seu coração. Quer dizer que a sua fé, que é sua, ela precisa ter a fonte correta de informação para que ela possa ser sustentável em Deus. Se a sua fonte de informação não for, se a fé vem pelo ouvir de Deus, se não é Deus que falou, não será uma fé. Mas se alguém falou e não foi Deus, essa outra fonte, se não for alinhada com aquilo que é de Deus, pode gerar incredulidade. E a incredulidade faz com que a ação de Deus seja impedida na sua vida. Jesus foi na sua cidade, Jesus curava em todas as cidades que ia, já era um padrão de atitude de Jesus. Mas quando ele foi na sua cidade, porque não creram nele e o desprezaram, ali ele não pôde fazer senão poucos milagres, poucas curas operar ali. Quando em outras cidades, ele curava a cidade inteira. Quer dizer, o poder de Deus era o mesmo, a pessoa que estava manifestando o poder de Deus era a mesma, ele cria no poder de Deus, ele era o próprio agente de Deus na terra agindo, e estava disponível a ação de Deus através dele para fazer diferença, mas a incredulidade do povo o impediu de funcionar na unção, no poder que ele tinha. Quer dizer, muita gente podia ter sido curada, e Deus queria curá-las, e ainda que elas podiam, e Deus queria, elas não foram. Onde eu quero chegar? Deus quer fazer coisas na sua vida,
Ele tem vontade de fazer coisas na sua vida, ele pode fazer coisas na sua vida, mas a sua fé pode estar impedindo ele de agir na sua vida. Exemplo, a Bíblia fala que a vontade de Deus é que todas as pessoas sejam salvas, que ninguém se perca. Isso acontece? Na sua concepção, tudo que Deus quer acontece. Tudo que Deus quer acontece dentro daquilo que Ele estabeleceu, que é o feito dEle. Aquilo que Ele tem vontade, mas Ele delegou essa tarefa aos homens produzirem, Ele sujeitou o resultado agora aos homens. E é isso que a igreja não entende. Uma cidade pode mudar, e Deus quer mudar uma cidade, mas se a igreja não quiser mudar a cidade continuará sem mudança. Porque Deus delegou funções e deu poder aos homens funcionarem através do poder dele, mas ele não vai funcionar sem eles, porque na verdade ele deu a eles. Quando você não entende isso para a sua vida, muita gente vive a vida esperando Deus fazer quando Deus quer fazer, mas Ele não vai fazer porque na verdade existem questões da sua vida que não dependem de Deus, depende das suas ações de fé. É a sua fé que gera uma obra, essa obra conecta você em fé a Deus, que libera o sobrenatural de Deus a seu favor. Se você não age segundo o padrão de Deus, é porque você não entendeu o que Deus quer. Se você não entendeu, você não tem fé. Se você não tem fé, aquilo está inacessível a você, ainda que Deus gostaria que você tivesse acesso àquilo. E muita gente não entende isso. Tanto muita gente não entende isso, que tem gente que só lê Bíblia no domingo, só faz oração no domingo, só busca Deus no domingo. Ele não entendeu nada, porque ele anda por vista, não por fé. Porque se ele andasse por fé, a fé vem de quem? Vou falar um versículo para você. A fé não vem de vós, é um dom de Deus. Está escrito aí na sua Bíblia que você tem aí. A fé, ela é fruto de uma relação pessoal entre Deus e o homem. Se não há relacionamento entre Deus e o homem, não há fé nesse homem. Porque fé é produzida pelo próprio mover e ação de Deus para com o homem. Mas mover e ação de Deus para com o homem, que se desenvolvem a partir da disposição do homem. Pastor, não é da disposição de Deus? Lógico que partiu de Deus, porque Ele veio primeiro, Ele salvou, Ele abriu o caminho, Ele deixou a palavra, Ele deixou o interesse dEle, Ele falou o que Ele queria com você. Agora, se irá acontecer o que Ele está disponível a fazer por você, em você e através de você, irá acontecer ou não, já não depende mais da palavra dEle, porque a dEle Ele já deu. Depende agora de você fazer a sua parte. E é isso que o homem não entende. O homem acha que Deus faz se Ele quiser. Não, Deus quer e Deus pode fazer, mas no que diz respeito ao homem, o homem vai precisar querer. Esse evangelho de responsabilidade é muito sério, porque a gente gosta de um evangelho que a gente pode viver como quiser, da forma que quiser, pensando como quiser, e Deus agora tem que ser um solucionador de problemas na minha vida. E não é assim que funciona. Então, é muito importante que você entenda que Deus quer fazer, e que Deus pode fazer, e que Deus tem interesse de fazer, que o problema nunca vai estar em Deus, o problema vai estar em mim. Em que questão? Ter fé, não é por obras, é por fé. Mas eu preciso ter fé, fé essas que até me fazem fazer as coisas diferentes, porque é importante que seja feito diferente, porque se você colhe o que planta, quem semeia na carne colhe corrupção, quem semeia no espírito colhe vida eterna. Se você não semear da maneira correta, não adianta você semear coisas erradas e achar que Deus agora vai fazer a sua semente errada virar coisa boa. Não, você vai ter que se arrepender do seu erro, arrancar o seu erro e semear certo. Aonde eu quero chegar? Eu quero encorajar você hoje a saber que para toda a sua realidade natural, está disponível da parte de Deus transformar isso em
glória para Ele. Está disponível em você experimentar novidade de vida. Está disponível você ter um resultado diferente daquele que você tem, pela sua observação natural, acreditado que é o que vai acontecer. Deixa eu lhe falar uma coisa. Há sempre mais acontecendo ou podendo acontecer em cada situação que nós conseguimos ver. E isso é muito bom. A realidade nem sempre é da forma que nós vemos. Pastor, ela pode ser pior. Verdade? Mas ela também pode ser melhor. Se você inserir Deus na sua vida, Ele fala que tudo se faz novo. E eu creio nisso. Se eu tinha uma vida de dívidas, eu posso me tornar uma pessoa próspera. Se eu tenho uma vida de relacionamentos ruins, eu posso me tornar uma pessoa com relacionamentos bons. Se eu tenho uma vida cheia de enfermidade, eu posso ter uma vida curada. Se eu tenho uma vida infeliz, eu posso ser feliz. Se eu tenho uma vida sem esperança, porque Deus, Ele tem este poder de transformar e fazer da minha vida algo muito melhor e superior àquilo que naturalmente eu poderia ter. Por quê? Porque Ele justamente escolheu as coisas que não são para confundir as que são, as coisas que não têm fracas para fazê-las fortes, as coisas desprezíveis para fazerem admiráveis. Para quê? Para que o poder dele seja revelado através do que? Da nossa própria necessidade. Essa necessidade é essa que nos leva a Ele. Nessa busca a Ele nós agimos por fé. Nessa fé com Ele nós liberamos o sobrenatural. E o sobrenatural dele vindo sobre a nossa vida transforma algo que não poderia ser sem Ele, agora ser por causa dele. E quem recebe a glória? Ele. Mas isso eu preciso mudar algo em mim. Que é o quê? A questão da fé. Porque para que isso aconteça na sua vida, você precisa de fé. E fé tem a ver, volto a dizer o que disse no início, tem a ver totalmente com aquilo que você acredita. E aquilo que você acredita tem a ver com o que você vê, com o que você percebe. E isso é muito perigoso. Por quê? A maioria de nós anda por vista. Quando eu falo andar por fé, é andar baseado na palavra de Deus, porque a fé vem pela a palavra de Deus. E a maioria não anda baseado na palavra de Deus. A maioria anda baseado na vista. Sabe, eu escolhi uma história para a gente poder meditar, que é muito, muito linda. Acho que se eu não me engano, acho que é a favorita aí do pastor Júnior, que é do Press Power. Está lá em 2 Reis, capítulo 6. E essa história é fantástica. E eu quero dizer, a sua vida poderia ser fantástica. Porque Deus quer fazer na sua vida coisas incríveis. Mas sabe por que Deus não faz coisas incríveis na sua vida? Porque você não crê. A gente parou de crer, por exemplo, em anjos. A gente vive a vida como se não houvessem demônios, como se não houvessem anjos. E isso é péssimo. Porque muitas coisas podem estar dando bagunça na sua vida por conta de demônios, e muitas coisas poderiam se solucionar na sua vida se você cresce no poder de Deus, que acionaria os anjos a seu favor. Mas como você não liga nem para demônio, nem para anjo, você tem que se virar na sua força. O que é uma luta totalmente desleal. Porque quem é você para lutar com coisas espirituais? Sem a sua natureza espiritual estar funcionando. Por exemplo, outro exemplo. Nós hoje falamos muito pouco de inferno. Parece até que inferno não existe. Que a vida se resume a este tempo aqui. A hora que você bater com 10 para as 2,
Não é assim? Pezinho no caixão? Né? Na hora que você morrer, acabou. Não, na hora que você morrer, começou. Porque a sua vida na terra é finita e a sua vida na eternidade é infinita. E você pode ter vida eterna ou morte eterna. Morte eterna é sofrimento eterno. Vida eterna é paz eterna. Você pode viver com Deus ou viver com o diabo. Você está escolhendo agora. Mas como você ignora as realidades espirituais, você vive como se só houvesse esta vida natural. E isso faz com que você ignore tanto o mundo espiritual com os seus seres, como ignore o diabo e ignore Deus. Ignore a sua própria realidade pessoal de que você é um espírito que possui uma alma e habita num corpo. Ignorando o seu espírito, você só tem uma percepção de alma e ele se locomove com o seu corpo. E você passou a ser uma pessoa totalmente carnal e o carnal sofre. Por quê? Porque na verdade ele é facilmente manipulado por tudo que é espiritual, que é o que está por trás. Mas você ignora as coisas espirituais. E é por isso que a sua vida está essa droga. Porque pode ser um espírito de geração que age na sua família para fazer com que a sua família seja a bagunça que é. Não estou falando que age na sua vida. Talvez você se converteu, entregou sua vida a Jesus, você foi liberto, foi curado, mas aqueles espíritos ainda estão nas pessoas da sua família, no seu emprego, no seu redor, fazendo, porque eles ainda não têm a nova vida com Deus e eles podem ser usados pelo diabo. Mas você ignora essas coisas, porque você tem ignorado tudo que é espiritual. Se você ignora o que é espiritual, você não vive por fé, você vive por vista. E quando você ignora o que é espiritual, você está abrindo mão do favor de Deus, do poder de Deus agir sobre você. Porque o favor de Deus e o poder de Deus que age sobre você precisa da sua fé, que é aquela que crê no sobrenatural, que crê nas coisas que não se veem, mas que se esperam. E como você não quer acreditar nas coisas que não se veem, mas que se esperam, porque na verdade você não espera, porque você nem pensa em ver, porque na verdade você não liga para essa realidade espiritual, você só liga para a sua vida natural, então se vira. E para de achar que Deus só vai servir quando a vaca for para o brejo de vez. Aí você liga para o seu amigo que é crente e fala, ora por mim. Quando quem deveria crer é você, o problema é seu. Aliás, quem continua criando o problema é você, semeando errado. Mas vamos ler. Abra sua Bíblia em 2 Reis capítulo 6. Olha essa história. Eu fico indignado no meu espírito, irmãos. A pessoa já viu a vida dela mudar em tantas áreas, já viu o poder de Deus em tantas áreas e continua não crendo. Não seja assim, incrédulo. Não seja como os discípulos que muitas vezes fizeram isso e Jesus falou para eles, geração incrédula, hein? Vocês, brincadeira, hein? Cuidado. Mas essa história é linda, porque é uma história que fala de coisas espirituais, e eu continuo crendo nas coisas da mesma forma até hoje. Do mesmo jeito que Deus agia nessa história, eu creio que Deus age até hoje. Da mesma forma que o mundo espiritual funcionava nessa história, funciona até hoje, eu creio da mesma forma. O reino de Israel estava em guerra com o rei da Síria. E o reino da Síria começou a ficar muito preocupado, o rei da Síria, porque falou, cara, alguém está contando as nossas estratégias para eles, eles estão sempre se antecipando. O que está acontecendo? Tem algum espião aqui no meio, tem alguma coisa acontecendo. E aí, olha aí. Olha o versículo 11. O coração do rei da Síria ficou muito turbado por esta coisa, e ele chamou seus servos e disse, não me mostrareis vós qual de nós é pelo rei de Israel? Ele começou a achar que tinha um X9 lá dentro, um dedo duro. Tem alguém aqui entregando, tem alguém aqui falando lá para eles as nossas estratégias malignas contra eles, né? E um dos seus servos disse, nenhum, meu senhor, ó rei, mas Eliseu, o profeta que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Uau! Quem acredita em profecia ainda? Eu acredito. Eu acredito.
Aliás, estou preparando uma sobre isso. Uma palavra sobre isso. Olha aqui. O profeta que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse, vai, espiona onde ele está, para que eu possa mandar apanhá-lo. E contaram-lhe, dizendo, eis que ele está em Dotã. Portanto, ele para lá enviou muitos cavalos, o rei, carruagens, um grande exército, e eles vieram à noite, puseram um cerco ali em volta da cidade, onde estava Eliseu. E aí, quando o servo do homem de Deus, o servo de Eliseu, ele acordou cedo e saiu para fora, ele olhou aquele exército que cercava a cidade com seus cavalos, com as carruagens, e aí o servo, olhando aquela circunstância, fez algo que a gente costuma fazer muito na nossa vida. Ai, 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 deu velha. Ele falou, ai meu mestre, como faremos? Muita gente está aqui olhando os seus problemas, e ele não olha para Deus, ele olha para os problemas, e ele fica perguntando para si mesmo, sem consultar a Deus, como que eu vou fazer para resolver esse pepino agora? Como que eu vou fazer para sair dessa situação? Mas tinha um homem de Deus ali, e Eliseu, ele fala no versículo 16, não, tem a colinha aqui, não? Quem não tem fé tem medo. Medo é sinônimo de ausência de fé. Porque a Bíblia fala que a gente não deveria ter medo de nada, temer a nada, porque, olha a continuação, porque aqueles que estão conosco são mais do que aqueles que estão com eles. Não temas, porque aqueles que estão conosco são mais do que aqueles que estão com eles. Deixa eu te falar uma coisa, quantos anjos caíram do céu? Um? Isso significa o quê? Tem 2 para 1. Você deveria passar a crer que se o diabo pode tocar em você, no sentido que ele tem alguma força, nós temos o dobro de força. Mas porque você não crê, você não acessa a força. E porque você não acessa a força, que poderia acessar tendo o dobro de força, você fica vulnerável a essa pequena força. E é assim que muito crente tem vivido, porque ele não entende que o chefe de um lado é só uma criação, o do outro lado é o Criador. Esse daqui não fabrica nada. Esse daqui criou tudo com o poder da sua palavra. Esse daqui não pode mandar na sua vida. Ele precisa da sua incredulidade. Ele precisa do seu medo. Ele precisa, o que ele faz? Ele quer te tentar, te intimidar, te constranger. Mas a decisão é sua, se você vai ceder à estratégia dele ou se você vai permanecer firme. Só que o que acontece? A gente não tem a perspectiva certa das coisas. E por isso não temos fé. Sabe, Eliseu para diante do seu servo e ele faz uma oração, que é a oração que nós precisamos fazer diante das nossas batalhas, diante das nossas adversidades. Ele fez uma oração e fala: Senhor, rogo-te que abra os olhos e que ele possa enxergar. Muitos de nós aqui ainda não abrimos nossos olhos espirituais, só os olhos naturais. E por isso nós não conseguimos enxergar que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Nós não conseguimos enxergar que o nosso exército é maior. Nós não conseguimos enxergar que nós temos sim o favor de Deus, ainda que pareçamos estar em uma situação desfavorável. Pastor,
deixa eu te falar uma coisa, pastor, eu estou desfavorável. Não, você está incrédulo. Porque na hora que você crê, você libera o favor. Deixa eu te falar, quem não crê não tem favor. Quem não tem favor está desfavorável. O favor de Deus está para você, tanto quanto você crê. Vamos repetir isso? O favor de Deus está para mim, tanto quanto eu creio. E eu não estou falando de obras, eu estou falando de fé. Porque eu sei que tem gente que vai falar, não, você não tem que fazer nada para receber. Verdade, o favor de Deus está lá. E Ele já deu. Já está, fala, está disponível. E está acessível. Para que ninguém aqui, a turminha que gosta de implicar comigo aí. O Ricardo é muito legalista. Eu não sou legalista de nada, irmãos. Está disponível, está acessível. O problema é que sem fé não funciona. Está disponível e está acessível. Sem fé, vai ficar lá desperdiçado. E você não tem fé porque você, ao invés de ter a ótica de Deus para as coisas, a perspectiva de Deus para as coisas, o ponto de vista de Deus para as coisas, buscar uma palavra de Deus para a sua situação, você fica só racionalizando, humanamente falando, fazendo ponderações de estatísticas. Essa semana eu estava assistindo, recebi um vídeo num grupo lá, falando da questão da vacina. E tal, que isso e aquilo, e a gente não sabe mais no que acreditar. Não, porque todo mundo tem que vacinar agora, de novo. Não, mas não pode vacinar. Não, mas a vacina faz isso. Mas a vacina... Qual é a verdade? Eu não sei a verdade. Mas eu sei que nós assistimos tudo isso. E qual a tendência? É de ficarmos aflitos, com tantas informações diferentes. E eu estava ali meditando nessa palavra essa semana, e o Espírito Santo, a pessoa no vídeo, ela foi tão enfática em algumas ponderações, que deu uma coisa ruim em mim, por um momento. E aí, eu pensando nessa pregação, o Espírito Santo falou, você vai preferir crer no quê? Não, mas pode ser um fato. Pode ser um fato. E é verdade, tem coisas que podem ser um fato, humanamente falando, mas existe também o fato sobrenatural. A Bíblia que eu creio, o Deus que eu creio, falou o seguinte, lá em Marcos capítulo 16, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. A Bíblia que eu creio conta a história de um homem que fazia a vontade de Deus. E como ele fazia a vontade de Deus, não era a hora dele. Ele foi picado por uma serpente mortífera. Ele jogou a serpente aqui no fogo, jogou para lá. E todo mundo ficou sentado esperando ele morrer. E ele não morreu, porque o favor de Deus estava sobre a vida dele. Então, eu não estou falando que coisas não podem acontecer e que todas as estatísticas são mentirosas. Eu não estou falando que fatos reais não podem trazer ponderações reais, humanamente falando. O que eu estou falando hoje é que se você crer, independente da realidade natural que for, Deus pode mudar a sua sorte, Deus pode fazer diferente. Eu estou aqui falando da questão de fé. Nós precisamos parar de ser tão humanistas, tão incrédulos, tão racionais e nos tornarmos mais espirituais, filhos de Deus, pessoas realmente de fé, que falam, vai ser o que Deus quiser, não de uma maneira leviana. Eu vejo muitas pessoas que quando elas falam, seja o que Deus quiser,
é de forma leviana. Eu vejo muitas pessoas que quando elas falam assim, até um Deus te abençoe, é leviano. O Deus te abençoe é leviano, porque ele não teve uma verdadeira intenção de abençoar. Não. Eu quero abençoar de verdade, eu quero crer de verdade, eu quero declarar de verdade, porque eu sei que Deus vai olhar e vai falar o seguinte: Ele creu em mim, e porque Ele creu eu vou fazer. E vou mostrar o meu poder e o meu favor sobre a vida dele. Sabe, Eliseu sabia o que Deus tinha para ele, a ponto de saber que a situação que ele estava vivendo, ainda que naturalmente falando era um fato, espiritualmente falando, ele tinha uma nova perspectiva para crer e uma nova realidade a partir do ponto que ele cresce para se manifestar a favor dele. E é nisso que eu quero crer para a minha vida. Eliseu sabia que a força que estava com ele era muito maior e superior à força do inimigo dele. Deixa eu te falar, o diabo pegou teu filho por aí? Tem problema não, tem uma promessa, que você e sua casa vão servir ao Senhor. Só que você é a ponte entre Deus e o seu filho, entre Deus e sua filha. Então, não saia da sua boca, agora não dá mais. Agora não tem mais jeito. Agora eu não sei o que fazer. Não, você vai falar, ele vai servir ao Senhor. Diabo, você vai tirar a mão dele. Ele vai um dia cultuar o Senhor. Ele vai responder o chamado dele. Não, mas isso você é maluco. Não, eu não sou maluco, eu sou uma pessoa de fé. E eu vou pregar, eu vou falar, eu vou orar. A igreja está naturalizando na forma material de se falar as coisas. Irmãos, a nossa vida não tem mais a ver com o material, a nossa vida tem toda a ver com o espiritual. Só que sem fé, ele não se manifesta. Eliseu sabia que a fonte que ele tinha de recursos era muito superior à fonte natural de recursos. Você crê assim? Eu creio. Eu creio. Eu creio assim. Ah, mas como? Eu não tenho que saber como. Você sabe como é que bota a água lá da fonte? Sabe, irmãos? 1 João capítulo 4, lá no finzinho da sua Bíblia, um pouquinho antes de Apocalipse. Versículo 1, ele fala: amados, não creiais em todo espírito. Eita! Mas provai se os espíritos está no plural. Existem vários espíritos. Quer dizer, existem vários tipos de mensagens. Existem vários tipos de enganos. E esses espíritos falam através do quê? De pessoas, porque ele fala: não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm aparecido no mundo. Quer dizer que muitos falsos profetas, sendo usados, profetas são homens, sendo usados por espíritos. Então pessoas falam movidas por espíritos. Espíritos esses que trabalham para um espírito principal. Deus tem o seu espírito que habita em nós, mas nem todos têm o espírito e nem dependem do espírito. Mas ele fala assim, que nós vamos conhecer o Espírito de Deus quando esse Espírito confessa que Jesus vem em carne e que Ele é de Deus. Então nós já precisamos tomar muito cuidado com toda e qualquer pessoa que não tem
o novo nascimento e que não tem a vida de Deus, porque provavelmente ela já é, de certa forma, influenciada por um espírito que ele vai explicar qual que é. Qual que é? Esse espírito que não confessa, que é o espírito do anticristo. Qual que é o espírito do anticristo? Que está aí no versículo 3. Vamos ler o 3, ó. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir e agora está no mundo. O que na verdade é o espírito do anticristo? É aquele que fala de tal maneira que faz com que você não creia no Filho e no Pai. Faz com que você não creia nas coisas espirituais. Faz com que você não considere Deus na pessoa de quem Ele é, nem Jesus na pessoa de quem Ele é. E por que você não considera Jesus na pessoa de quem Ele é? Porque você já não considera a obra que Ele fez em seu favor. O espírito de anticristo é aquele que faz com que você nunca considere a obra que Cristo fez a seu favor. Por isso que ele é anticristo. E se ele é anticristo, ele também é anti-Deus. E se ele não te reporta a Cristo, a obra de Cristo e a Deus, faz com que você veja as coisas de maneira só natural. E quando você entra no âmbito natural, você acabou de ignorar as coisas espirituais. Só que este mundo jaz no... Quando você ignora as coisas de Deus em relação a este mundo e deixa de andar segundo Deus em relação a este mundo, você começa a ser influenciado pelo curso desse mundo, porque o curso desse mundo está sendo influenciado pelo maligno, porque o mundo jaz no maligno, o mundo está sendo influenciado pelo enganador. A Bíblia fala que o enganador está no mundo, enganando as pessoas. E quem vai me fazer ficar livre desse engano e dessa visão errada das coisas? O Espírito de Deus. Então ele vem no versículo 4 e ele fala algo muito que você deveria sentir agora o seu poder. Vós sois de Deus, filhinhos. E eu amo filhinhos porque ele está falando o seguinte: eu sou o pai e eu vou cuidar de vocês. Vós sois de Deus, filhinhos, e já os tendes vencido, ou não venceu? Nós já temos vencido o espírito de anticristo. Você crê que Jesus é real? Você crê na obra de Jesus por você? Você crê que Deus te ama? Você crê que Deus quer te abençoar? Então você já deveria ter vencido o espírito de anticristo na sua vida. Você não deveria ser essa pessoa que fica andando por aí, ó vida, ó céus, ó azar, agora deu velha, agora eu não sei o que eu vou fazer, ai, o que eu vou fazer? Isso é o espírito de anticristo. E ele fala: filhinho, você já venceu o espírito de anticristo, para de ser assim. Porque maior, olha o fim do versículo, segunda parte do texto aqui. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está... Vamos ler isso. Porque maior é aquele... Eu não gosto de ler a Bíblia assim. Quando eu leio a Bíblia para estudar, e está falando para o povo, eu gosto de trazer para a primeira pessoa. Para que porque a gente parece estar sempre pregando para os outros. Mas a primeira pessoa que precisa ser pregada é você mesmo. Então, maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Maior é o que está em... Você crê nisso? Amém. Ué, então por que você está com medo? Porque, pastor, você não sabe o que eu estou passando. Eu sei que você está passando. O inimigo já pegou o seu macete que você tinha de Deus, ele criou uma estratégia diferente, te cercou, te apertou, está lá, trouxe tudo o que ele tinha para mostrar a força dele, e você tirou os olhos de Deus e pôs os olhos na circunstância. Tirou os olhos de Deus, pôs na circunstância, perdeu a fé, ficou incrédulo. Perdeu a fé, ficou incrédulo, acabou paz, acabou esperança, veio o medo. O medo cria laços. O medo paralisa. O medo libera adrenalina, acelera as ações. O medo gera desespero. O medo, ele faz coisas terríveis com o homem. Por isso que ele faz tanto barulho. Mas você deveria ficar tranquilinho.
Porque maior é o que está em você do que o... Ele não falou que está junto com você. Falou que está em você. Sabe, irmãos, o servo de Eliseu, né? Quando ele veio aquele, como é que eu vou fazer? Ele esqueceu para quem que ele estava trabalhando. Ele esqueceu quem era o Senhor. Ele esqueceu qual que era a missão dele na terra. Ele esqueceu tudo. Eliseu não. Você precisa escolher hoje se você vai sair de uma posição de servo e se tornar o profeta da sua vida. Como assim, pastor? Porque a sua boca profere coisas. Profeta é o que faz declarações a respeito do que está por vir. E eu quero ser um profeta para minha família, eu quero ser um profeta para minha casa, eu quero ser um profeta para minha geração, eu quero ser um profeta para os meus discípulos, eu quero ser um profeta na vida dos meus amigos, eu quero ser boca de Deus na terra. Eu não quero ser esse cara que vive com medo e por causa do medo ainda abre brechas pelo que fala. Você tem que escolher hoje se você vai desenvolver uma vida de dependência de Deus ou de observância das circunstâncias que te cercam. Eu vejo pessoas que elas não aprendem a ser. O que eu quero dizer? Nós precisamos ter fé o bastante para tomar as rédeas da nossa vida, não para deixar a vida nos levar. O que Deus quer que eu faça? Já começa assim: que horas Deus quer que eu acorde? O que Ele quer que eu faça amanhã? O que Ele espera de mim em cada relacionamento? Isso é por fé. Mas Deus fala. Eu nunca ouvi, porque você não para ouvir. Porque você não vive essa vida por fé. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa. Para todas as circunstâncias da nossa vida, há duas versões disponíveis: a natural e a espiritual. Aquela que Satanás promove e aquela que Deus pode promover. E aí? Com qual você vai ficar? Deus pode te curar? Deus pode te dar prosperidade? Deus pode restaurar seu casamento, sua relação com seu filho? Deus pode? Deus pode? Então por que você fala diferente? Por que você valoriza coisas diferentes? Por que você não busca saber o que Ele espera que você faça? Sabe, eu creio que todas as realidades humanas estão sujeitas ao poder de Deus. Eu usei uma palavra muito forte aqui, que é o sujeito. Sujeitar é algo que quem tem autoridade escolhe se vai fazer. E eu volto a dizer, não é que Deus não escolhe fazer, é porque Deus faz a partir do que eu creio. Então você precisa crer. Deus tem poder para fazer qualquer coisa, mas você precisa crer. Não tem a ver com as obras, tem a ver com a fé. E quando a fé é forte, ela gera obras. Quando a fé é real, ela gera obras. Deus não gera desgraças na nossa vida e nem gostaria que desgraças ou perdas ocorressem na nossa vida, de jeito nenhum. Deus só quer o nosso bem. E Ele pode mudar o curso da nossa vida. Mas quem decide o quanto Ele participa da minha realidade sou eu com a minha fé. Sou eu com a minha crença. Eu vejo pessoas que, porque não creem, continuam fazendo escolhas piores. Continuam declarando coisas piores. Sabe?
Você precisa crer que Deus não perde o controle de nada, nem diante dos maiores problemas. Então o que falta na minha vida, pastor? Oração. Não porque você ora para constranger Deus. Não, você ora para conhecer o coração de Deus. Falta adoração. Não porque você adora para constranger Deus para fazer. Deus não precisa ser constrangido para fazer, Ele já fez. Não é Deus que precisa de algo de você, é você que precisa de algo de Deus, que é a sua fé. E você não vai crescer em fé, em esperança, em sabedoria, sem o tempo de oração, sem o tempo de adoração, sem a comunhão com Eliseu. Aquele servo não estava conseguindo ver o que Eliseu já estava vendo. Aquele servo não conseguia crer no que Eliseu já cria. Aquele servo não ia sair daquela condição que Eliseu já tinha certeza que eles já tinham saído. Mas com quem você tem andado? Quem tem te inspirado? Quem são as pessoas que te cercam? Porque tem gente que a gente conta uma desgraça, ele, rapaz, você não sabe, não é que eu ouvi um negócio assim essa semana? Tem coisas que você conta, que você fala para a pessoa, não liga para isso não. A pessoa fala, rapaz, sério mesmo que fez isso com você? Bota mais lenha, joga. Tem gente que o apelido devia ser gasolina. Você chega perto do cara, o cara joga gasolina para piorar o negócio. Tua fé piora, sua incredulidade aumenta, a sua carnalidade se multiplica. Você começa a fazer idiotices. E Deus, quero fazer, mas Ele não crê. Eu quero agir, mas Ele não crê. Eu quero estar do lado dEle, mas Ele não espera por mim. Ele não confia em mim. Pare de ser assim, sabe? Eu creio, Deus não perde o controle de nada. Mas o dia que eu entendi que o leme que dá o curso para a minha vida é meu, e eu não estou a fim de navegar sem ele, então eu todo dia tenho que ir lá e pedir para ele o mapa, pedir para ele a orientação. Eu não quero dar o rumo para a minha vida, eu quero que ele dê rumo para a minha vida. Eu quero que Ele me inspire, me ensine e me ajude no rumo que eu dou para a minha vida. Então, eu tenho que levar isso em oração. A igreja não ora mais, então ela também não tem fé. E porque ela não tem fé, ela está se sujeitando a passar por coisas que não seriam necessárias que passasse. Então eu quero perguntar a você, quando você vai crescer espiritualmente? Ou vai passar a vida inteira sendo servo? Está na hora. A maturidade espiritual de Eliseu é que fez com que ele visse, fez com que ele percebesse. O problema da igreja é que a gente vem para a igreja, assiste culto, mas não está amadurecendo, não está crescendo, porque nós não temos tempo de oração, nós não temos tempo de meditando na palavra, nós nos inspiramos por fé, nós não temos relacionamentos espirituais maduros ao nosso derredor, para que cresçamos na sabedoria e no conhecimento de Deus, ponto bastante, para que nós sejamos iluminados no nosso coração, para conhecer o chamado que Ele fez para a nossa vida. Como está lá em Efésios capítulo 1. Isso me preocupa. Por isso que eu faço questão de todo dia ter vários tempos na minha vida em que eu não quero falar com pessoas, eu posso estar na correria. Sexta-feira eu estava na correria. Dei aula no sítio semana toda. E lá no sítio é muito bom, porque eu consigo tirar momentos para ir para o meu quarto,
e ter meu tempo com Deus. Mas isso não é normal. Na sexta-feira eu vim para a igreja trabalhar, então é muita correria, porque eu passei uma semana fora da igreja. E aí são muitas decisões, muitas tarefas, muitas coisas que eu preciso, muitas demandas que dependem de mim. Sexta-feira teve um momento, eu me agitei. Eu fui lá para o meu carro, lá fora, olha o tamanho dessa igreja. Eu fui lá fora, entrei no meu carro, que tem um insufilme bem preto. Baixei um pouquinho meu banco e fiquei ali e falei, Senhor, e aí? O que eu faço? Qual a melhor decisão? Qual a melhor resposta? Como é que eu tenho que chegar a essa circunstância? Fiquei ali um pouquinho. Logo eu já estava ouvindo. Se você não parar e pedir para Deus abrir seus olhos, você está correndo muito perigo de se tornar uma pessoa tão incrédula que, mesmo tendo da parte de Deus amor e disposição para fazer, a sua falta de fé não vai liberar essa ação. E ninguém aqui dentro pode viver assim mais. Ninguém aqui dentro pode. Não tem por que viver assim mais. Está disponível para cada área da sua vida plenitude. Alô? Talvez Deus vai falar com você algo que não tem nada a ver com o seu problema, porque o seu problema é resultado de outro problema. Eu vejo muitas pessoas que vêm para mim com problemas, e ela só fala do problema, ela só enxerga o problema, e o problema realmente hoje existe, ele é grande. Mas ela não percebe que a solução está em algo que não tem nada a ver com aquilo, que se ele corrigir aquela outra coisa, aquilo vai se solucionar, porque aquilo na verdade é consequência daquilo. Mas como ele não ouve de Deus, não depende de Deus, ele não consegue, pelo Espírito Santo, discernir que ele está querendo tratar com os desdobramentos, ao invés de tratar com a raiz. Talvez para mudar coisas na sua vida, não adianta você vencer esse exército que está na sua frente, porque o exército chega um novo semana que vem. Talvez você precise ter uma estratégia de Deus para matar o rei, que nem veio para a guerra. Só que você fica tão agitado, é tão preocupado, é tão sem fé, que você passa a vida lutando com as consequências ao invés de tratar com a fonte. E é Deus que sabe fazer essas coisas. É Deus que sabe tudo a seu respeito. Então para de levar uma vida de aparecer aqui no domingo. Porque a maioria aqui só ouve Bíblia no domingo, mal faz oração no domingo, porque metade chegou atrasado, nem louvou. Fui simpático agora. 11h30 da manhã chegar atrasado é desnecessário para um culto por semana. Mas você que sabe dos seus resultados, porque afinal é você que sabe da sua necessidade, e afinal você que decide o seu valor que você dá a Deus e a sua vida espiritual. E aí vem aqui durante a semana pedir gabinete, quando a vaca vai para o brejo. Você vive naturalmente e quer resultados espirituais? Isso é tolice, cara. Você não leva Deus a sério, quer que Deus te leve a sério? Quer dizer, Deus vai ser o tapa-buracos que você cava, ou o limpador de caquinhas que você produz, com a sua inconsequência e irreverência? Por favor. Está na hora da igreja se tornar mais madura, mais responsável com a sua espiritualidade. Sabe, deixa eu explicar uma coisa. O diabo não tira férias. Eu não entendo porque que os crentes tiram tanta férias. E eu não estou falando férias de trabalho, estou falando férias de igreja. Férias de Bíblia.
férias de oração, férias de serviço a Deus, férias de comunhão dos santos. Tem cara que só ora, só lê uma Bíblia, só tem comunhão com alguém no domingo aqui. E ainda, que comunhão é essa? Que nem sentou na mesa, nem conversou, nem abriu o coração, nem foi nada. Não, eu vou lá na igreja que eu gosto do pastor Ricardo. Cara, não, vá numa igreja que você quer fazer parte dela. Que você quer viver a vida da igreja a ponto de você ser alimentado por esse organismo vivo que é o corpo de Cristo, que um membro gera vida no outro, que um membro influencia o outro, que um membro produz coisa nova no outro, em que você realmente desenvolve os seus dons e talentos. Não seja um consumidor da fé, porque vai faltar fé, porque fé não é assim que se produz, e aí na hora que faltar, você ainda vai ficar chateado com Deus, cara. Como assim ficar chateado com Deus? O errado aqui da história é você, que tem muitas vezes escolhido viver uma vida tão superficial espiritualmente, que na hora que Deus poderia fazer algo por você e mudar o curso da sua história, você não teve fé para que isso se manifestasse. Eu fico triste durante a semana quando eu venho aqui, somos milhares de pessoas, milhares. Essa semana eu estava aqui, a sala de oração, 200 pessoas. Será que menos de 10% pode frequentar uma sala de oração? 200 pessoas numa sala de oração, numa igreja que tem todos os dias, é muito no Brasil. Se você conhecer a outra igreja no Rio de Janeiro, que de segunda a sexta tem 3 horas quase de oração, e que todos os dias do mês e do ano tem, em média, 200 pessoas orando, você, depois do culto, manda para mim a mensagem que eu quero conhecer essa igreja. Que eu saiba, a nossa é a única no Rio de Janeiro. E eu acho uma vergonha. Porque uma igreja em que menos de 10%, uma vez na semana, tira o dia para orar, e tem um tempo de comunhão, intercessão, adoração e serviço, para você ver como a igreja no Brasil está ruim. A igreja do Brasil é uma vergonha, porque os cristãos não leem Bíblia, não oram, mas querem que Deus faça as coisas para eles. Quer dizer, Deus virou um empregado. Ele é o servo ou ele é o Senhor? Eu não entendi mais. Aí as pessoas vêm para a igreja e elas esperam que a igreja as sirva. Não, eu creio que quando você for inserido na igreja, é para você ser igreja, fazer igreja, não consumir igreja. O seu dízimo e a sua oferta não é um bilhete para assistir uma reunião. O seu dízimo e a sua oferta é uma declaração de integridade, de participação. Tanto que eu não ligo para o seu dízimo e para a sua oferta. Se você não quiser dar, problema seu com Deus. E duvido que possa fazer falta de alguma forma, porque todo ouro, toda prata pertence a Ele, não pertence ao seu salário. Igreja não se faz com dinheiro, igreja se faz com pessoas. E a sua vida se faz com comunhão com o Espírito Santo. Você não vai resolver a sua vida vivendo... Não, mas sabe, pastor, lá na minha casa eu faço minha oração. Lá na minha casa eu tenho meu negócio, não preciso da igreja. Ok. Você ainda não entendeu o que é a igreja. Vou te dar um desconto, porque provavelmente você está vindo há pouco tempo aqui e ainda não aprendeu. Mas você precisa, sabe por quê? Porque talvez você nunca vai enxergar sem alguém de Deus mostrar para você aquilo que você nem está querendo enxergar. Mas que pelo Espírito de Deus vai aparecer um Eliseu no seu caminho, vai botar a mão em você e vai falar: Deus, mostra para ele a realidade, para que ele acorde, para que ele tenha uma verdadeira fé. A igreja é muito importante. E eu não estou falando isso para me promover, eu estou falando isso porque eu estou preocupado com o que você está vivendo, porque você é que promove o reino de Deus.
Se uma pessoa olha a sua vida lá fora e sua vida você tem problema de finança, a glória de Deus não está manifestando na sua vida. Se uma pessoa lá de fora olha a sua vida e o seu casamento não está bem, você não está manifestando a glória de Deus no seu casamento. Se as pessoas olham a sua vida e tem coisas que não estão funcionando na sua vida, isso não promove o reino de Deus. E Deus quer promover o reino dele. Ele falou que ele nos salvou para o louvor da sua... Nós fomos feitos para o louvor da sua glória. E nós fomos salvos para que pudéssemos ser transformados a tal ponto de que ele receba o louvor a partir de toda a nossa transformação. Então eu tenho certeza de uma coisa. No decorrer da sua vida cristã, a única coisa que Deus quer fazer é te aperfeiçoar e te abençoar. E se isso não está acontecendo, é porque ainda falta fé, falta visão para você. E você é o responsável de buscar fé e de buscar essa visão, que só vai vir na medida da sua comunhão com Ele. Me preocupa muito ver a igreja lotada no domingo. Me preocupa muito a gente abrir vaga para uma escola. Nós abrimos vaga semana passada para a nossa escola. 1.290 alunos. Tem pastor que acha que isso é bom. Eu não acho bom. Porque nós sabemos que tem mais ou menos uns 1.000 que ficaram de fora. Que já estão aptos a fazer e escolheram não fazer. Eu lhe pergunto, por que você escolhe não ler a Bíblia toda, não aprender todos os livros da Bíblia, não aprender os valores, não ter um ensino sistemático da palavra de Deus, se a sua fé depende disso, e se a sua fé depende disso, a sua vida também? Eu não entendo. É uma coisa muito complexa para mim. Quer dizer, eu sei qual é a fonte da minha bênção, onde eu tenho que me conectar para me transformar, mas eu escolho não fazer porque... Só você sabe o porquê, mas depois, não reclame se você ficar desesperado com os inimigos que te cercam, porque você não consegue enxergar algo diferente disso. É uma palavra de advertência hoje. Eu tenho falado para Deus, nem... Paciência. Se eu tiver que pregar coisas que geram desconforto, é melhor a gente ficar desconfortável e ser transformado do que confortáveis com uma vida medíocre espiritualmente. Porque sabe o que acontece com quem vive uma fé que não funciona? Um dia ele se frustra. Vocês sabiam que no Brasil o número de desviados da igreja evangélica é compatível com o número de cristãos que estão dentro da igreja evangélica? Eu te pergunto, por que alguém que um dia creu e experimentou se afastou? Porque ele tirou os olhos e desconectou da fonte. E aí a frustração fez com que um dia, ele que já podia ter vencido o espírito de anticristo, agora fosse convencido por ele. E eu sei que tem pessoas que estão aqui me ouvindo, que se não seguirem o conselho que eu estou dando hoje, de orar, de ler, de jejuar, de buscar Eliseus para conversar, daqui 5 anos, 3 anos, vão estar desviados. E ao invés de experimentar bênção sobre bênção na sua vida, vão começar a experimentar perda sobre perda. Porque ou você anda com Deus, ou você anda para trás. E hoje é isso. Hoje é dia de vir aqui e falar, irmão, você é responsável pelos seus resultados. De Deus, você já tem todo o apoio. Agora é contigo.